Boa noite, professores, gestores, né? Sejam todos bem-vindos nesse encontro formativo de documentação pedagógica. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que é documentação pedagógica e quais os instrumentos que compõem a documentação pedagógica, né? É muito bom estar com vocês nesse momento, poder partilhar um pouquinho de todo o conhecimento. Eu vou passar os slides para que a gente possa ir conversando durante esse encontro. Trago para vocês aqui um vídeo, né, de Marcelo Cunha Bueno, um educador que inspira muito na infância. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, nesse nosso encontro de hoje. Vamos ouvir um pouquinho o que ele tem para falar. Educar é a forma mais concreta de transformar realidades e ampliar possibilidades. Essa é a nossa educação infantil, tão potente, né? As crianças tão curiosas, tão participativas, né? E aí a gente vai continuando o nosso encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Trazer o embasamento de toda a documentação pedagógica e avaliação na educação infantil. Nós vamos falar um pouquinho também dos instrumentos de avaliação que nós temos, do plano de ação, né? Em cima da análise da sondagem inicial diagnóstica e a sondagem bimestral. Vamos falar do portfólio, por quê? Para que documentar? E a organização do portfólio. Os objetivos do nosso encontro, né? Compreender a documentação pedagógica como instrumento formativo e reflexivo. E inspirar práticas que valorizam a criança como protagonista e o professor como mediador de todo esse processo. E o que é documentação pedagógica, né? Às vezes a gente se pergunta, mas por que documentar? Quais são os nossos instrumentos de documentação pedagógica? A documentação pedagógica, ele é um registro intencional, onde a gente tem uma intencionalidade, e é reflexivo, né, sobre os processos de aprendizagem, porque a partir do momento que eu planejo, que eu tenho uma intenção, eu preciso acompanhar esse processo de aprendizagem como está acontecendo com a criança. Então, o processo é registrar, organizar e interpretar. Então, tudo aquilo que acontece no cotidiano das nossas crianças, dentro do espaço escolar, é fazer com que se torne visível o seu aprendizado. Então, registrando, documentando as descobertas, as interações que acontecem ali no ambiente escolar, vai muito além de guardar trabalhos, né? Ela é uma prática intencional e reflexiva, onde o professor ele observa, ele registra, ele avalia,
e ele planeja ações para fazer com que a criança possa melhorar, avançar, aprender. Documentação pedagógica é, então, aprimorar o olhar. Por isso que eu trago aí uma imagem que reflete bem isso, né? A professora usando um binóculo para que ela possa enxergar além, né? Mais longe. Quanto mais longe, o binóculo tem essa finalidade de trazer a imagem mais para perto. Então, é poder olhar mesmo, aprimorar esse olhar sobre os processos, né, de desenvolvimento, de experiências, de pesquisa, de investigações que acontecem no cotidiano escolar. Ela é um processo contínuo para acompanhar as aprendizagens das crianças, porque ela oferece suporte para os professores poderem pensar em ações, planejar ações, né? Então, e poder dar continuidade no seu trabalho no dia a dia. O que os documentos dizem da documentação, né? Então, a gente tem a BNCC, né, que é um documento que norteia todo o nosso trabalho, todo o nosso planejamento, né? Ela diz que a documentação é uma estratégia para avaliar de forma contínua e para planejar novas experiências. A avaliação na educação infantil, ela deve ocorrer por meio do quê? De observação, de registro, de acompanhamento, né, das crianças. A avaliação na educação infantil, ela não é para efeito de classificação, né? O foco é na progressão, né? Eu acompanho como é que a criança está aprendendo. Aí eu trago um pedacinho do artigo da LDB, que fala que na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, quais as funções principais da documentação pedagógica, né? É dar visibilidade às aprendizagens, né? É acompanhar e mostrar esses processos, sem focar no resultado final, né? Um resultado pronto. Ele apoia o planejamento do professor, né? A partir dos registros que o professor faz, dentro do seu reflexivo, as suas observações, tudo aquilo que ele consegue, né, captar durante o cotidiano da criança. Isso tudo fortalece o vínculo também da família e da escola, né? Porque ela mostra como acontece essa aprendizagem ali no cotidiano da criança e como a família ela tem que estar presente nesse processo, porque é em construção. E o quanto a documentação ela valoriza essa criança, né, como protagonista, reconhece a criança, né, pela sua potencialidade. Então, nós temos alguns instrumentos de documentação e de avaliação para acompanhar esses processos. Então, a gente tem o quê? O planejamento, que foi enviado, né, pelo Departamento Pedagógico, Técnico Pedagógico da Secretaria. O professor, ele recebe o planejamento, que é um norteador para o seu trabalho, ele tem autonomia, ele tem flexibilidade e autoria. Então, ele pode flexibilizar as propostas durante a semana, ele pode ampliar as propostas conforme a necessidade da turma, e isso dá autoria para que ele possa ser um agente participativo nesse processo.
a gente tem o semanário reflexivo, né, onde o professor, a partir de um planejamento que norteia seu trabalho, ele constrói um semanário em cima da sua ação, o que ele vai planejar naquela semana, levando em conta toda a rotina, né, que não se pode perder, o que compõe uma rotina, né, desde o acolhimento, pensar nos cantinhos para acolher melhor essas crianças, na entrada, durante, né, o dia ou em algum momento da rotina, as rodas de conversa, o sentar no chão, o estar na mesma linha do olhar da criança, né? Faz toda a diferença. Diversificar diversos gêneros, que também ajuda muito a criança a ir reconhecendo palavras, ampliando o repertório, ouvindo sons, né, das letras, e também dentro da rotina diversificar, né, os materiais, possibilitar a área externa para a criança, né, desemparedar, né, utilizar todos os espaços possíveis dentro da escola, né. E aí, o que, que o professor faz? Né? Ele planeja todo o seu trabalho, né, durante a semana, e aí, no reflexivo, ele vai observar a ação da criança. Então, como que a criança, ela participou daquele momento de proposta, o que ela descobriu, quais foram as interações, né, que aconteceram durante a proposta. Então, a gente tem ações e produções das crianças para a gente observar, que fazem parte da documentação pedagógica. A gente tem também momentos de fotos e vídeos, né? Esses registros que a gente coleta durante uma proposta, né? E tudo isso conta processos de aprendizagem. A gente também tem a mini história, que é uma narrativa escrita que também potencializa essa documentação pedagógica, né? Nós vamos falar mais para frente. Todos esses documentos, né, essas observações, as mini histórias, os registros, eles compõem o portfólio da criança, que o portfólio também é um instrumento de documentação e avaliação. E temos também, né, as evidências de desenho, de escrita, de pensamento matemático, que tudo isso faz parte também de um processo de sondagem para a segunda fase, mas um processo de mapear como estão sendo feitos esses registros, né, no portfólio das crianças, né, e de primeira fase, né? O que não se vê não existe. Então eu trouxe bem essa imagem que reflete muito de Loris Malaguzzi, né? O que não se vê não existe. Por isso a importância de observar, de registrar, de anotar, né? De intervir, de ser o mediador nesse processo, né? Da criança ali, de pesquisa, onde ela experiencia, onde ela descobre, onde ela cria, onde ela narra, né? Onde ela levanta hipóteses, onde ela argumenta. Então, a gente tem o planejamento semanal, como eu já falei para você, esse aqui é o planejamento semanal, né? Que ele define a estrutura da rotina da semana, trazendo previsibilidade, que eu já falei um pouquinho para vocês, tudo que precisa ter na rotina e não pode se perder. Ele ajuda a nortear sobre o que se pretende alcançar com cada proposta durante a semana, né? Ele traz clareza sobre os objetivos que ele pretende, né, alcançar naquela proposta. Ele traz possibilidade de ampliações, como eu já falei, de propostas, né? E o professor ele pode também anotar a habilidade trabalhada
né, onde ele vai extrair o conteúdo, né, para registrar no diário de classe. Então, esse é um documento, esse é um processo que é uma documentação pedagógica do professor. Aí no reflexivo, né, a gente precisa se atentar a essas perguntas disparadoras que norteiam o nosso trabalho, né? O reflexivo faz parte dessa documentação pedagógica de tornar visível o que foi pensado, vivido e aprendido na semana pelas crianças, né? Nesse momento aqui, o professor evidencia a ação da criança, então pode aparecer falas da criança, da maneira como elas falam, né, as interações que acontecem, as crianças que estão com dificuldade, as crianças que apresentaram, né, avanços, né. É importante que o coordenador esteja sempre à frente, né, olhando toda essa documentação pedagógica, como está sendo construída, né, as evidências que estão contando os processos, para poder dar feedback ao professor, né, em cima dos registros, de forma a incentivar o professor e motivar o professor. Então, é importante, né, o coordenador ter esse olhar de toda semana, ver o trabalho do professor, até mesmo para ele poder se programar, né, com algum material que o professor vai utilizar naquela semana. Então, o coordenador ele precisa acompanhar esses registros, né, para apoiar esse professor. Temos também a ficha avaliativa, que por enquanto continua da mesma forma, ela não mudou, ela não alterou. Então, aqui nós temos essa ficha que é semestral, mas aí eu venho com uma pergunta bem importante. Essa ficha está nas mãos já do professor? Já está, professor, com você essa ficha? É importante que você acompanhe os processos que acontecem no dia a dia, né, no cotidiano. E aquilo que você for conseguindo observar da sua criança, você já vá preenchendo essa ficha. Não deixe para preencher essa ficha, né, na última semana para fechamento de semestre, que seria no segundo bimestre. É importante que essa ficha esteja nas suas mãos para que você possa ir observando. Então, o que você registra no reflexivo ajuda muito a acompanhar aqui na ficha avaliativa. E também foi enviado para vocês um documento que se chama Síntese de Aprendizagens, do que se espera das crianças de 4 e 5 anos, que também é um meio do professor poder acompanhar e o professor poder fazer intervenções para que alcance aquele mínimo esperado, tá? Então, essa ficha geralmente fica atrás da capa do portfólio da criança, ela acompanha e finaliza os processos avaliativos semestralmente, mas a importância de já estar nas mãos do professor para ele ir observando e acompanhando. E é um processo contínuo, tá? E aí a gente também tem o plano de ação, né? Por que fazer plano de ação? Então, nós tivemos, voltar aqui um pouquinho, a sondagem inicial, diagnóstica, e a sondagem bimestral, que vai acontecer agora, né, de 6 a 10 de abril, que seria a semana de coleta de sondagem. A gente não tem mais a semana de sondagem, mas sim a semana de coleta de evidências, das melhores evidências das crianças que contam esses processos. Então, por que fazer plano de ação? Eu tenho um resultado de sondagem diagnóstica inicial e agora eu vou ter uma sondagem bimestral. O professor ele vai analisar da primeira fase o desenho, né? O que se espera dessa criança até o final do ano? Que ela chegue esquemática.
Se ela ainda não está na garatuja desordenada, o que eu preciso fazer? Quais estratégias, ações para ela avançar na garatuja ordenada, para depois partir para o pré-esquemático e, por fim, no esquemático, que a segunda fase também realiza essa mesma sondagem do desenho. E a segunda fase, ela tem, além da sondagem do desenho, ela tem a sondagem da escrita espontânea, né? Através de uma observação de imagem que foi enviada, né? Em cima da literatura O Muro no Meio do Livro, né? Do ogro e do rato, né? E nós já temos algumas evidências que as coordenadoras acabaram compartilhando comigo, né? E para o bimestre, a gente tem também uma imagem da mesma literatura, O Muro no Meio do Livro, né, com uma outra observação de imagem, onde as crianças vão poder, né, fazer ali um momento de descoberta, né, de explorar aquela imagem com o professor através das perguntas disparadoras, para aguçar a oralidade, para a gente conseguir mapear o que a criança fala e como ela fala, né, o que ela evidencia na oralidade, além da escrita espontânea, né, onde ela vai escrever também, a partir da imagem que foi, né, observada, o que ela gostaria de escrever, até 3 palavras, né, como está na orientação que acredito que o coordenador já passou para vocês, porque nós tivemos um encontro presencial sobre isso, né, e o professor vai observar como essa criança registra, né, sem intervir nesse momento. É importante que toda observação que o professor fizer, ele faça atrás da proposta e não na frente da proposta, para não interferir na produção da criança, né? Então, a gente tem aí, daqui a pouco eu vou falar, né, como a gente vai observar, e além disso, a gente tem a escrita de números também da segunda fase, né? E nós temos a resolução de problemas com vários conceitos para poder desenvolver durante esta sondagem. Então, tudo isso que a gente analisa, tanto a sondagem inicial como a sondagem bimestral, a gente já sabe mais ou menos onde a criança está, o que eu preciso fazer, quais ações, estratégias eu preciso para ajudar que ela possa avançar. Então, isso é pensar no plano de ação. Por isso que eu falei da importância de, no plano de ação, que é bimestralmente, a gente sempre olhar para essa criança. Quem é esta criança? Né? Quem são as crianças que estão na garatuja desordenada e precisam avançar? Quem são as crianças que estão ali no pré-silábico e precisam avançar? E eu preciso saber quantas crianças eu tenho em cada hipótese. Então, é importante, professor, você ter esse olhar não para o todo. Eu tenho tantas crianças no pré-silábico, mas quem são essas crianças? Quais estratégias, ações eu vou poder utilizar para poder ajudá-las a avançar? Né? Semana passada nós tivemos um encontro de análise de escrita e eu vou disponibilizar para vocês todo esse PPT, o coordenador vai passar para vocês como analisar a escrita, né, na educação infantil e algumas intervenções que a gente pode fazer na prática, na ludicidade, né, com as crianças, porque as crianças aprendem todos os dias, né, por estar nesse mundo letrado, em contato com as letras, com sons, palavras, com leitura, com escrita. Então, isso faz parte do cotidiano da criança, tá? Então, o plano de ação é saber onde estamos e onde precisamos chegar. Então, pontos de atenção, tá? E tudo isso contribui para quê? Para orientar e organizar e qualificar a prática pedagógica a partir do que as crianças já sabem que estão construindo.
diagnosticar e compreender o desenvolvimento das crianças, porque permite identificar em qual etapa cada criança se encontra, planejar intervenções intencionais, como eu falei, a partir de um diagnóstico, né, a partir de um plano de ação, eu planejo intervenções, né, ações concretas, estratégias, diversidade de materialidades, né, para ajudar a criança a avançar. Garantir continuidade das aprendizagens, né? O plano organiza o trabalho do professor, né? Diversifica experiências e materiais, né? Porque ele orienta a ampliação de propostas, acompanha e avalia todo esse processo, né? O professor observa se as ações estão gerando avanços, para ele poder replanejar quando necessário, e ele alinha toda a equipe pedagógica, né? Ele permite que professores e gestores tenham uma visão em comum, objetivos em comum, onde todos vão pensar em estratégias e expectativas, né, para se alcançar a aprendizagem. O portfólio, por que e para que documentar? Né? Então, a gente chegou agora no portfólio. Por que e para que documentar? A documentação pedagógica não é apenas um registro do que as crianças fazem, é tornar visível o pensamento das crianças, é uma estratégia de escuta, reflexão, intervenção, e ela serve para dar visibilidade aos processos de aprendizagens e não somente nos resultados. Paulo Fouque, né, um grande pesquisador, né, educador, e que traz, né, essa discussão importante, né, que a documentação é tornar visível o pensamento das crianças. Então, documentar é dar visibilidade aos processos para interpretá-los e compreendê-los e transformá-los. Tem vídeos do Paulo Fouque falando sobre documentação pedagógica, como documentar, e fica a dica para que vocês possam, né, conhecer um pouco mais, se apropriar um pouco mais, né, de todo esse conhecimento. Portfólio e sondagem, né? Hoje a gente tem uma única pasta, né? Em uma única pasta a gente consegue evidenciar tanto, né, as propostas que compõem portfólio e que também fazem parte da sondagem. Então, a gente tem hoje uma única pasta que conta os processos de aprendizagem da criança. Então, o que é importante, né, o professor se atentar, né? Colocar o nome completo da criança, a identificação da escola também completo, e renovar a capa com a foto da criança a cada ano, tá? E a gente vai utilizar a pasta catálogo. De um ano para o outro, é a mesma pasta. Então, como que o professor vai fazer? Ele vai pegar todas as propostas do ano passado, vai colocar lá no final do portfólio, e aí, 2026, ele vai iniciar uma nova organização para contar os processos desse ano, levando em conta a importância do professor sempre revisitar esse documento, olhar aquilo que a criança já sabe, aquilo que a criança compreende, como ela chegou no final do ano, para ele poder acompanhar como a criança está, né? E aonde eu quero que ela chegue, tá? O portfólio é para isso, para acompanhar os processos. Não é só para guardar trabalhos, como a gente já falou. O portfólio é um dos principais métodos de avaliação das etapas do desenvolvimento da criança durante a educação infantil. Não é apenas um depositório, como eu falei, de propostas produzidas pelas crianças. As professoras devem tê-lo como um elemento importante
para aperfeiçoamento do seu trabalho. Né, o olhar, o refletir sobre tudo que a criança faz, né, desvela possibilidades, né, para uma avaliação formativa. Então, compreender o portfólio como um documento, né, avaliativo, né, e que faz parte na educação infantil, é muito importante para ajudar esse professor a enxergar essa criança. O portfólio tem como principal papel acompanhar, registrar, dar visibilidade ao desenvolvimento integral da criança, respeitando sua singularidade e seu ritmo. Objetiva qualificar a avaliação na educação infantil, visto que não há foco em notas, e sim no desenvolvimento integral da criança. Permite uma avaliação contínua, constrói memórias e identidade através do percurso, é um registro afetivo e histórico que conta a trajetória da criança, valorizando suas experiências, sua história. Não é um arquivo de atividades prontas, mas sim um instrumento vivo, que documenta, interpreta e comunica o desenvolvimento da criança. E como vai ser a organização do portfólio / eu coloquei aí sondagem da criança de primeira fase de 4 anos? Então, a gente tem a pasta catálogo, né? Lembrando que precisa ter a etiqueta com identificação com o nome completo da criança, com a identificação da escola completo, né? E aí a gente tem a capa para o ano vigente, que é uma foto espontânea da criança nos diversos espaços da escola, não aquela foto pausada, mas uma foto espontânea, né? Que conta ali os processos de aprendizagem da criança, né? Lembrando que nessa foto também, que tem a foto e a identificação, o professor também precisa colocar o seu nome completo, né? É Isabel Cristina Aranha de Mello, né? A ficha avaliativa, que é semestral, como eu já falei, mas precisa estar nas mãos do professor, porque é ele que vai observar a criança no cotidiano, e aquilo que ele já for observando, ele já pode já ir registrando. Tem o relatório de acompanhamento da turma, que é bimestral, as evidências de oralidade e escrita espontânea de uma proposta do planejamento à escolha do professor, depois eu vou falar, que também é bimestral. Evidência do pensamento matemático de uma proposta do planejamento à escolha também do professor ou do cantinho matemático, que é bimestral. Desenho nos diferentes espaços da escola e com suportes variados, registro fotográfico do desenho feito no chão, na parede, em cartazes, na folha, de preferência A3, não A4, tá? Nas diversas materialidades, né? Para análise e sondagem bimestral, né? Que o desenho, ele vai para análise. Espaços e materialidades, que é escolher uma das propostas de cantinhos, do faz de conta, de construção, de argila, brincar heurístico, materiais não estruturados, tanto na sala de referência como na área externa. Pensar nessa organização, né? No espaço onde eu vou fazer, diversificar essas materialidades e pensar também na estética, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. E qual é o papel do professor nesse momento? Ele vai observar como a criança brinca, como ela cria, como ela experimenta, como ela descobre, suas preferências, as interações que acontecem. E a foto pode ser em grupo, mini grupos, com toda a turma, individual. Essa seria uma proposta semestral. Então, nós teremos 2 no ano. E a mini história também, que é semestral, que teremos 2 no ano, tá? E a ficha avaliativa, como eu falei, já fica atrás da capa. Da segunda fase, o que mudou?
As propostas foram elaboradas pelo Departamento Técnico Pedagógico, né? Então, vocês já estão realizando essas propostas em cima do livro de literatura, Um Muro no Meio do Livro. Então, tem as mesmas evidências, como eu falei, da primeira fase, mas o que muda, né? Que a evidência de oralidade escrita espontânea, né? Foi enviada uma observação de imagem, né? E após o professor fazer com a criança, ele vai analisar como a criança está para a sondagem. A evidência de pensamento matemático também, né? Ele foi enviada, né, para o professor poder coletar essa, né, realizar essa proposta com o professor, né? Que também vai para análise, o desenho nos diferentes espaços da escola, com suportes variados, né? De preferência, se for utilizar a folha, é no A3, mas vamos pensar nas diversas materialidades e suportes que há dentro de uma escola e que a gente pode coletar essa evidência, até mesmo na argila. Os espaços e materialidades, como eu falei, também da primeira fase, é uma proposta para a segunda fase e é semestral, e a mini história também é semestral, tá? A única diferença do portfólio e da sondagem da primeira e da segunda fase é que a primeira e segunda tem o desenho, né? Que vai para análise no sistema Conecta, na tabulação. E a segunda fase, ela além do desenho, ela tem a evidência de oralidade, de escrita espontânea, de escrita de números e resolução de problemas, que também vai para a tabulação do sistema Conecta. O relatório da turma. Então, quando a gente pensa no relatório da turma, que é bimestral, a gente precisa pensar, né? Que esse relatório, para se ter um bom relatório, eu preciso me atentar aos registros que eu faço, né? Por isso que eu falei que a documentação pedagógica, ela possui vários instrumentos. Então, as anotações que eu faço no diário reflexivo, registros fotográficos, vídeos, né, as descobertas que as crianças fazem, tudo isso pode ajudar no relatório da turma. Então, para escrever um bom relatório, é necessário, né, que o professor ele relate, né, do começo, meio, fim, contando um pouco o perfil da turma. Não é preciso colocar tantos meninos, tantas meninas, não, colocar quantidade de crianças. Descrever um pouco sobre as propostas apresentadas, quais foram as que as crianças apreciaram mais, qual chamou mais atenção, do que mais elas gostaram, as interações e as propostas que aconteceram durante a rotina, né? Chamadas, cantigas, roda de conversa, momento de história. O que foi mais notório no desenvolvimento de cada turma, lembrando dos direitos, objetivos de aprendizagem, se foram alcançados, e ter uma conclusão, tá? E também o professor ele pode anexar foto de alguns momentos desse portfólio, né, no relatório da turma. Ele pode colocar algumas evidências com fotos, né, umas 2, 3 fotos, e a gente vai enviar todo o papel timbrado, né, o documento timbrado, para que vocês possam fazer esses registros. Algumas sugestões de evidências do desenho, da oralidade, da escrita espontânea, da numeracia dentro do planejamento bimestral da primeira fase. Então, a gente vai falar da primeira fase. Então, o planejamento contemplou algumas propostas, como quem sou eu, construção da rotina, produção de autorretrato, construção do crachá, registro por meio de desenho em diversos suportes e materialidades, cartaz de combinados, pesquisa, gráfico, roda de conversa, observação de imagem, história mais reconto com dramatização,
caixa surpresa para criar uma narrativa, jogos e brincadeiras. Então, quantas propostas o planejamento contemplou? Então, o que o professor vai fazer? Para coletar a evidência dessas propostas. Então, se o professor fez ali, né, um registro por meio de desenho, e a criança, ela falou alguma coisa, né, porque é importante que a gente pergunte para a criança o que ela desenhou, né, e não simplesmente, que lindo, nossa, você caprichou, parabéns. Eu aprendi numa formação que é importante a gente nunca falar, né, validando já o desenho da criança, dando parabéns, elogiando, né? A gente não deve elogiar. Pergunta é, o que você desenhou? Porque muitas vezes o que ela desenhou não é algo que ela queira naquele momento ouvir como elogio. Às vezes, através do desenho, a criança representa muitas coisas, tanto coisas boas como coisas ruins que acontecem, né? Então, se a criança conseguiu desenhar, ela falou o que ela desenhou, em alguma proposta teve evidência de escrita, teve evidência aí de pensamento matemático, de numeracia, o professor pode coletar essa evidência para compor o portfólio. Então, todas essas propostas, né, elas estão sendo realizadas pela criança. Então, o professor ele vai poder escolher uma evidência de oralidade, uma evidência de escrita espontânea, uma evidência de numeracia e uma evidência de desenho para compor esse portfólio, tá? Então, professor, além dessas propostas, fique à vontade, né, para você acrescentar outras evidências que eu coloquei aí, que contam esses processos de aprendizagem que você achar significativo, tá? Para compor o portfólio da criança, tá? O professor irá escolher, então, uma dessas sugestões, como eu já falei, para coletar essas evidências. E aí eu trago aqui para vocês algumas evidências compartilhadas da escola. Então, olha quantos processos de aprendizagem acontecendo aí, né? O desenho da criança no chão, onde a professora fotografou. Será que nesse momento a professora se atentou a perguntar o que você desenhou, para ver como que a criança estava falando naquele momento, se ela pronuncia corretamente? Será que em algum momento ali ela reconheceu os números, né? Reconheceu as letras na construção do seu nome, né? Se ela sabe, né, quantas letras tem. Então, através de uma brincadeira, né, se a criança... Então, quantas evidências, né, acontecem dentro da escola que o professor pode coletar para compor esse portfólio da criança. Então, olha, aqui mais momentos, né? Desenho, envolvendo numeracia, envolvendo interação. Então, olha quantos registros feito pela criança, olha ali, com argila, com pintura, com pincel, com letras, né? Então, olha quantas propostas sendo feitas que o professor pode, através de uma foto, né, contar esses processos, né? Ou se a criança registrou, né, na massinha, na argila, ou em uma folha de preferência, né, no tamanho grande, né? Ele pode utilizar essas propostas para compor o portfólio, tá? Lembrando que é importante, né, o professor sempre fazer suas observações, como ele coletou aquela evidência, o que ele observou da criança naquele momento. Daqui a pouquinho eu já vou falar. E as evidências da segunda fase, né, serão as mesmas da sondagem, né, que foram elaboradas pelo departamento. Então, a gente tem essa imagem, né, do livro, o muro no meio do livro, de oralidade e de escrita espontânea. Como eu já falei, o professor
Ele vai aguçar essa oralidade da criança fazendo as perguntinhas disparadoras para ver como a criança fala e da maneira como ela fala. Depois o professor vai propor para que ela escreva, né, até 3 palavras daquilo que ela quiser, daquilo que ela observou na imagem, né? E a escrita de números a gente fez a partir de uma narrativa, né, uma história do rato que encontra vários elementos pelo meio do caminho e depois ele leva esses elementos, né, ele volta todo feliz para contar para o ogro, né, que seria o número 1, 3, 5, 7 e 9, tá? E a resolução de problemas também é esta imagem, né? Lembrando que esta imagem, ela vai fazer ali no coletivo, né? Ou em pequenos grupos para coletar a evidência da criança, se ela consegue, né, compreender quem é o maior, quem é o menor, né? Como são as perguntinhas lá no documento que foi enviado, né? O que o macaco e o tigre têm em comum, quantos tem de um lado e do outro do muro, onde tem mais, né? São várias perguntas, né? Então, toda essa orientação já foi enviada no documento pelo departamento, né? Caso o professor considere relevante a proposta 1, que seria essa daqui, ó, da oralidade de escrita, também para fazer a resolução de problemas, ele pode. É só ele adequar as perguntas, né, a partir dos conceitos que ele vai precisar observar, tá bom? E olha que imagem linda, né? As crianças representaram, aqui foi uma produção coletiva, com massinha, o muro no meio do livro. Que riqueza de detalhes, né? Eles são fantásticos. E exemplificando, como que a gente vai organizar, então, esse portfólio, né? Para a primeira fase, a gente tem a capa, a ficha avaliativa atrás, as evidências de desenho, oralidade, escrita espontânea, numeracia, e a proposta de espaços e materialidades, que é semestral, e a mini história, que é semestral também. A segunda fase, a gente tem a capa, a ficha avaliativa, evidências do desenho, de oralidade, de escrita espontânea, escrita de números, resolução de problemas, que é bimestral, e a proposta de espaços, materialidades e mini história, que ficou semestral. Tudo isso em uma única pasta, catálogo. Se além dessas evidências, como eu já falei, o professor quiser acrescentar outras no portfólio da criança que contam esses processos, fique à vontade, professor. Você pode colocar quantas evidências você quiser. Porém, é importante que coloque as evidências que, né, descrevam esses momentos, né, esses processos, tanto da primeira como da segunda fase, que já são evidências elaboradas pelo departamento, tá bom? A cada evidência coletada, o professor fará o registro de suas observações atrás das evidências e poderá utilizar a etiqueta como sugestão. Então, ano passado, em alguns encontros, os coordenadores acharam necessário, né, ter uma etiqueta para organização. Então, caso o professor queira utilizar a etiqueta para fazer as suas observações, né? Como ele observou a criança, os relatos que surgiram ali, as falas da criança, né? Ele pode. Mas se ele também não quiser usar a etiqueta e quiser fazer a escrita no verso, ele também pode, desde que faça sempre no verso e não na frente na produção da criança, tá bom? E os modelos, né? Esses timbrados vocês vão receber, tá? Logo após esse nosso encontro, né? Então, é modo paisagem, não é, né, retrato, é modo paisagem. Então, pensando sempre numa foto espontânea da criança, como eu já falei, identificação da escola, né? O nome completo da criança e do professor, atualizar ali embaixo, ó, o mês, né? É julho de 2005, a gente colocou como um exemplo, mas vocês vão atualizar,
o mês que vocês produzirem a capa, tá bom? Espaços e materialidades é semestral, é uma proposta que o professor vai observar, né, como a criança brinca, cria, experimenta e fazer um breve relato. E aí eu trago para vocês, né, essa proposta. Como organizar essa proposta na sala de referência ou na área externa? De preferência na área externa. Então, quando o professor traz, quando eu trago essa proposta, aquilo que dá tão certo na SEI e que pode se estender para e-mail, né? São os cantinhos de faz de conta, os cantinhos de exploração, de investigação, de pesquisa. Então, o que eu quero, né, dentro desse portfólio? Uma proposta pensando, né, no espaço, né? Eu peço para que vocês pensem num espaço, então a gente vai pensar com intencionalidade, tá? A gente vai pensar nas materialidades para organizar esse espaço, o que eu quero que as crianças explorem nesse momento, né? Quais materialidades vão compor esse meu cantinho aqui? Pensar na estética, que seja convidativa para a criança, né? Quando a gente pensa no espaço, nas materialidades, e a gente organiza de uma forma convidativa para a criança, faz toda a diferença. E aí, qual o papel do professor nesse momento? Ele vai observar como a criança brinca, experimenta, cria e as interações que acontecem nesse momento. Por isso, da importância dele fazer um breve relato daquilo que ele observou nessa proposta. Então, vamos pensar nessa proposta, tá? Que é semestral. Então, a gente vai fazer uma proposta assim, pensando nessa organização, como eu já falei, nas materialidades, na estética, né, para que o professor lhe possa, né, ter evidências desses processos que vão acontecer durante a brincadeira ali. Pode ver que ali eu trouxe tanto o espaço planejado, como a foto das crianças brincando. O que o professor observou ali? Né? Quem brinca sozinho, quem brinca em grupo, né? Que papéis que eles realizam ali no momento do brincar, do faz de conta, né? Eles falam que materiais que eles experimentam ali, o que eles descobrem, né? Eles transvasam, né, a areia de um recipiente para o outro. Quais são as ações que acontecem ali durante a proposta para que ele possa fazer esse relato? E a mini história, né, que é semestral também, né? E o que o professor precisa evidenciar aqui? Título da história, as crianças como protagonista, quem escreveu, né, o nome do professor, o local, né, que é o nome da escola, e quando, colocar o mês e o ano. Então, toda essa construção que a gente vem, né, retomando, já foi feita o ano passado. Então, a gente só está retomando, reforçando, estamos assim, em construção, né? Isso é muito importante, tá? Então, o que diz, né, Fouque, né, Paulo Fouque? Ele diz que ele explica que ao escrever uma mini história requer prestar atenção nos detalhes, movimentos e brincadeiras sem banalizar cada ato. Requer produzir observáveis, fotos e textos de qualidade, que traduzem os pensamentos e as ações dos meninos e das meninas. Então, para fazer uma mini história, o que precisa? Registro fotográfico. Então, se o professor conseguiu acompanhar aqui, ó, nessa proposta, as crianças brincando, descobrindo ali o que aconteceu com as interações, ele pode construir uma mini história. Nos seus registros do reflexivo, dependendo do que ele observou e registrou,
Se ele fotografou, ele pode também construir uma mini história. Então, ele precisa de registro fotográfico, que seria das cenas do cotidiano ali das crianças brincando, de uma proposta, né, composta com 2 ou mais fotografias que ilustram essas experiências e as crianças, as interações, geralmente escrita de maneira poética. Seu objetivo é narrar um recorte ou uma cena específica do cotidiano. O ano passado, fiquei muito feliz no final do ano, muitas mini histórias aparecendo, né? Uma mais rica que a outra. Então, é possível o professor fazer a mini história, né? Durante todo o ano, é possível ele fazer essa mini história dentro do semestre, né? Então, vamos pensar nisso. Tudo aquilo que é possível a gente observar e registrar, anotar, né, para fazer depois essa narrativa aí de forma poética, né, contando esse processo de aprendizagem da criança. E aí eu trago um vídeo do Paulo Fock bem curtinho, né, para que vocês possam entender como produzir uma mini história, um pequeno guia para escrever uma mini história. Olá, eu sou Paulo Fock. E que sejam sempre as crianças a darem forma às coisas, em vez de as coisas darem forma às crianças. Loris Malaguz. E eu agradeço o encontro, esse momento que estamos aqui juntas, né? Agradeço aos professores, aos gestores, a toda a equipe escolar que tem se empenhado, se dedicado todos os dias, fazendo o melhor, o possível para as nossas crianças. Muito obrigada a todos. Deixo aqui a minha gratidão por tudo. Espero ter um encontro presencial com vocês. Tem um QR Code aqui para vocês avaliarem o nosso encontro, validar, trazer sugestões, né, para os próximos encontros que teremos, viu? Fiquem com Deus, até uma próxima, um grande abraço e até mais.
Vou desligar aqui.